Gênesis, primeiro livro da Bíblia, logo depois da capa aí. Gênesis capítulo 2, verso 4. Abra sua Bíblia aí. Vamos falar um pouquinho sobre força para adquirir riquezas, amém? No meu coração eu sinto que hoje à noite o Espírito de Deus quer curar algumas pessoas aqui. Gênesis capítulo 2, verso 4, amém? Por que eu sinto que o Espírito Santo quer curar algumas pessoas aqui? Você viu quem ministrou o louvor para nós hoje foi a Tainá, né? Tainá ali quietinha do lado da mãezona dela lá, né? Protegendo ela lá. E eu me lembro quando me apresentaram a Tainá pela primeira vez. E quando eu olhei para a Tainá, eu percebi nela uma princesa do céu na terra. Eu senti isso, uma princesa do Senhor, sabe, queridos? Falei isso para a Tânia, né? Falei para a minha querida Tânia, eu falei isso. E, Tainá, talvez nos últimos anos você lutou dentro de você, se sentindo incapaz. E ainda há áreas que você deseja muito que Deus trabalhe. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é capaz. Faz sentido para você? Amém. Gênesis 2, 4, amém? Vai jogar aqui? Não sei se vai jogar aqui. Ok, está ali. Diz assim o texto, esta é a Gênese, né? Esta é a Gênese, o começo, né? Começo de tudo, amém? Tudo na nossa vida tem que ter um começo, você concorda? Tudo tem que ter um começo. Então essa é a Gênese, o começo. Dos céus, você percebe que tem uma sequência? Primeiro as coisas do céu e depois da terra. Esta é a Gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Amém? Tem coisas que Deus não vai fazer, porque falta alguém para dar sequência naquilo que Ele quer fazer. Feche teus olhos, feche tua Bíblia. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Te louvamos, que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, eu quero falar com você hoje sobre força para adquirir riquezas. Nós estamos no culto de colheita abundante. E quando eu falo para você a palavra hipocrisia, é uma palavra forte, né? Hipocrisia, ela meio que quase que ofende a gente, né? Seu hipócrita, né? A palavra hipocrisia, Jesus usou ela, né? E ela fala de alguém que aparece ser o que não é. Né? Ele quer ser alguém que não é. Então, hipocrisia, ainda que é uma palavra forte, é dizer que dinheiro não importa. Você concorda que a hipocrisia é isso? O dinheiro não importa. Importa sim. Vai no mercado sem dinheiro. Vai na farmácia sem dinheiro. Aqui nessa terra alguém brincou dizendo que você tem fratura exposta e coloca um band-aid para ir trabalhar, porque não dá para ir para o hospital. Credo. Olha que outra hipocrisia. A igreja só pensa em dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Eu sou pastor há 18 anos. Nós fazemos muitas coisas sem dinheiro. Aliás, a igreja é a única organização da face da terra que tem mais de 2.000 anos. Começou com um jovem filho do carpinteiro, seu José, irmã Maria, lá em Jerusalém. E depois de 2.000 anos, ela continua crescendo, fazendo as coisas, expandindo, recuperando drogados, restaurando casamentos, salvando vidas, curando enfermos, transformando lares, abençoando pessoas, dando direção para crianças. Alguém falou assim, nós tivemos essa questão do aborto aí que foi aprovada agora infeliz lá na Colômbia, né? Essa praga do inferno, né? Pastor, você é contra o aborto? Não, não sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. Nós somos a favor da vida, amém, queridos? Então, hipocrisia é pensar que a igreja só fala em dinheiro, que dinheiro não importa, e se matar de trabalhar para conquistar dinheiro. Não é hipocrisia isso? Você concorda comigo? Porque pensa comigo, o que uma pessoa doente consegue produzir? Ela produz perda de tempo, né? Ela produz despesa, ela produz estresse, ela produz ansiedade e ela produz desconforto, sim ou não? Porque, por exemplo, tem doenças que a gente não consegue vê-las, você concorda comigo?
Quando você vê uma fratura exposta, você está olhando ali a fratura exposta, a perna engessada, os ferros, né? Mas e quando é uma depressão? Você não consegue ver. Quando é uma ansiedade, você não consegue entrar dentro do coração da pessoa, uma fobia, um medo. Existem enfermidades que nós não conseguimos ver. Então, quando a pessoa manifesta uma doença, uma enfermidade, e a gente olha, você cuida dela. Para tudo, vai levar na farmácia, no hospital, um dia, sim ou não? 2 dias, 3 dias, você está falando assim, ó, nem Covid dura tanto. Melhor voltar para o trabalho. E a gente já começa a ficar incomodado. E às vezes a enfermidade chega na vida da gente, no lar da gente, e ela vai avançando, vai arrastando. Não é? Por exemplo, um câncer. Um câncer, às vezes, pode ser uma luta da pessoa durante anos. Uma pessoa que tem AIDS, é uma enfermidade para o resto da vida, é uma luta. Graças a Deus, hoje existem métodos que fazem com que a pessoa tenha vida com qualidade. Mas você sabia, por exemplo, que a AIDS mata mais do que a Covid? Mata mais do que a Covid. Aí, nos dias de hoje, nesse tempo. É que a imprensa quer que você pense nessa coisa, e que Deus nos livre, e toda perda, independente da origem dela, é difícil de lidar com ela. Como é que você justifica uma perda, né? Então, a doença, a enfermidade, a pessoa não consegue gerenciar mais a vida dela, sai fora do eixo, você concorda? Eu creio que nessa noite Deus vai curar pessoas aqui. Por que, pastor, que você pensa assim? Porque talvez você esteja tentando produzir riquezas e no processo você adoeceu. Ficou claro? E você continua tentando, mas você está doente. Talvez você está a ponto de meter o pé no balde, chutar tudo, pegar o casamento e falar assim, some que isso aqui lá para o Canadá que está mais frio. Talvez você está a ponto de chegar na tua casa e falar assim, eu comprei uma passagem para você para a Ucrânia. E estou torcendo para... Aí você fala, Rensga. Olha, eu não posso, mas Deus pode curar hoje. Você crê? Então, essas hipocrisias de um lado, do outro lado, sensatez. O que é sensatez, pastor? Sensatez é equilíbrio. Sensatez é saber que dinheiro é importante, porém é consequência. E quem nos abençoa é Deus. Porque se Deus não abençoar, gente, todo dia na minha cabeça bate assim, ó, fica batendo assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Todo dia o Espírito Santo me lembra disso. Eu acordo e eu vou pro dia e falo assim, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, e ele dá um choque em mim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ou todos nós queremos uma vida melhor, sim ou não? Agora é uma questão de valor. Vida melhor é uma questão de valor. Nós estávamos conversando há pouco no almoço com um casal que está aqui me ouvindo, não vou denunciar eles, né? Mas estava conversando, aí ele falou assim, onde que queria morar? Eu falei, eu acho que Union seria um lugar bacana para morar, né? Union não é bom? Ele falou assim, pastor, eu acho que bom para morar é Morrison. É Morrison? Morriston. Eu falei, não sei nem onde que fica isso, mas deve ser bom mesmo. Então, assim, vamos pensar na questão de valores. Talvez eu fale para você assim, compra uma bolsa para tua esposa de $1.000. Você fala, você está doido. Se eu tivesse $1.000, eu comprava na televisão para assistir o campeonato. Menos Flamengo e Atlético, por favor. Zola. Talvez você fale assim, uma questão de valor, assim, compra um relógio de $2.000 para o teu marido. $2.000 no relógio? Pelo amor de Deus, um de 60 dá para ver a hora do mesmo jeito. Então tudo é uma questão de valor, gente. Quanto que para Deus é muito e quanto que para Deus é pouco? Veja, nós falamos do dízimo e oferta agora há pouco aqui. Quanto é que você pode colocar num envelope e dar de oferta para Deus que surpreende Ele? Ele fala, que monte de dinheiro! Quanto que você pode dar que surpreende Ele? Ele é o dono do ouro e da prata. O profeta Ageu vai dizer para nós.
todas as circunstâncias que nós vamos passando, elas vão provando o nosso coração, e provando o que está no nosso coração. Em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Deus diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Alguém se identifica com essa palavra? Sai da tua terra, da tua parentela. Você se identifica? Aí vai assim, de ti farei uma grande nação. Aí você fala, glória a Deus. Te abençoarei, glória a Deus. Te engrandecerei o nome, glória a Deus. Ser tu uma bênção. E Abraão sai para saber para onde. Sem destino. Ele sabia, de uma coisa ele tinha certeza. Ele não podia ficar mais na terra dele, ele não podia ficar mais na nação dele, ele não podia ficar mais no meio da parentela dele, ele não podia ficar no meio dos pais deles mais. Você se identifica com isso? Buscando a bênção, buscando o favor do Senhor. Se identifica com essa mensagem? Porque se você não se identifica, eu me identifico totalmente. Eu falo, Jesus. Existem duas palavras muito fortes no dicionário de Deus: fidelidade e integridade. Guarda elas. Fidelidade e integridade. Como eu disse em Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. E ele disse, se você quer, seja fiel e anda em integridade que eu vou dar. Esse é o princípio da palavra de Deus. Tudo é dele. Amém? E ele deseja, conforme está na sua palavra, está aqui na palavra dele, na Bíblia Sagrada, ele deseja nos abençoar. Amém? Amém ou não amém? Então não busque a bênção, vive o princípio. Porque aquilo que Felipe leu para nós aqui é uma verdade, que diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas estas bênçãos que Filipe falou, e te alcançarão. Então você não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Ficou claro? Toda pessoa que deseja ser abençoada, quantos querem ser abençoados por Deus? Estamos juntos então. Toda pessoa que deseja ser abençoada por Deus, ela será treinada na escola da dependência. Presta atenção nisso. Obediência é fácil. Se Deus falar para você assim, eu não quero mais você aqui, Ele não vai mandar você para a Flórida. Aí, quer ir para a Flórida. Eu também quero. Se Deus falar para você assim, eu não quero mais você aqui, vai lá para aquele lugar chamado, lá para cima daí, né? Canadá, Montreal, né? Não, vai lá para a Flórida, vai lá para aquele lugar ruim chamado Miami, né? Vai lá. Você vai ou não vai? Sim ou não? Mas se ele falar para você o processo da viagem daqui para lá e o que você vai passar para poder chegar no lugar que você quer para viver lá, você vai falar, Deus, é melhor ficar aqui. Nurk tá bom, Harrison tá bom, Kearney tá bom, Elizabeth tá maravilhoso. Diga comigo, dependência. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8:17. Dá para jogar aqui? Aqui, tá aqui, vamos aqui, Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para quê? Força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Amém? Então, quando eu pensei nessa palavra aqui, porque é Ele que te dá forças, imediatamente eu pensei assim, é Ele que nos cura. Porque se eu estou doente, eu tenho forças? Não tenho. Então, se Ele me dá forças, Ele vai me curar para eu adquirir o quê? Riquezas. Está na Bíblia, gente, eu não estou inventando nada. Não é teologia da prosperidade, é teologia do equilíbrio.
uma mente saudável, sã. A Bíblia diz que Deus tem cura para nós, amém? Pastor, o senhor me perdoa, pastor, eu sou cessacionista. Eu acredito que lá os dons de curar se cessou lá em Atos dos Apóstolos. Eu não acredito em dom da cura. Tudo bem, continua doente. Beleza, mas eu creio que Deus cura, nós não vamos brigar por isso. Tem coisas que nós vamos discordar mesmo como igreja, amém, queridos? Mas isso não impede a gente caminhar junto. Porque nós temos que concordar em uma coisa: Jesus vai voltar. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Então, pastor Leonardo Cacheta, meu amigo, ele fala sobre 4 provas que nós passamos nesse processo, né? E aí eu queria que você pensasse assim: qual área da sua vida que você precisa de cura? É Ele que te dá forças. Então, está dizendo, é Ele que cura você para. Qual área da sua vida que você precisa de cura? Finanças? Casamento, saúde física, saúde emocional, saúde mental. Não, porque tem gente, que ele está tão estressado, que ele está na frente da televisão, assistindo televisão lá, e ele está pensando um monte de coisa, porque ele não consegue prestar atenção na televisão, e ele fala assim: estou com sede, preciso tomar água. Ele levanta, vai lá, abre a geladeira e fica olhando para a geladeira e fala: o que eu vim fazer aqui? Aí ele fecha a geladeira e volta lá para frente da televisão: era para tomar água. Está mal. Já comprometeu toda a memória recente dela, sei lá. Então, pastor, preciso de cura para me lembrar das coisas. Ele é poderoso para curar? É, gente. Deus pode curar qualquer coisa, sim ou não? Pastor, meu negócio é câncer mesmo. Deus cura. Corrimento, Deus cura. Gente, nós já vivemos milagres extraordinários de gente que Deus curou de tumor na cabeça do tamanho de ovo de galinha. Nós já vivemos milagres, nós chegamos na casa da pessoa para orar, a pessoa falou assim: pastor, está aqui o diagnóstico lá que faz aquele monte de fotografiazinha assim, um monte, que eu não sei como é que é o nome, que chama ultrassom, ressonância magnética. Um monte de coisinha assim, pastor, aqui, eu caí, e a minha cabeça está rachada aqui, Aí os médicos vão ter que fazer o serviço novamente. Eu queria que o senhor orasse, porque amanhã que eu vou voltar no médico. Oramos. No outro dia voltou no médico, fez a ressonância pré-cirúrgica, zerado, não tinha nada. O médico falou assim: não, a máquina que devia estar com risco, só pode. Porque não acredita, né? Gente, eu contava para o pessoal que nós fomos para um encontro, esses retiros espirituais são maravilhosos. Nós fomos num retiro espiritual, e aí a gente estava naquele retiro, e aí terminou, esse caso lá de Itaberaí, você pode ir lá pesquisar depois. No meio do retiro, a menina passou por mim, e ela teve paralisia infantil. Então a perna dela, uma das pernas dela atrofiou, e ela pisava só na pontinha do pé. E ela passou por mim, e Deus falou assim: eu vou curar ela. Aí eu falei para ela assim: Deus me disse que Ele vai curar você hoje, aqui no encontro. E você me lembra de eu orar com você no final, tá bom? Ela falou: tá bom, pastor. E aí no final ela falou assim: pastor, o senhor falou que ia orar pela minha perna aqui. Falei: claro. Falei: tem algum fisioterapeuta aqui? Tinha um fisioterapeuta lá. Falei: vem cá, ajeita ela aqui, coloca certinho aqui, me acompanha junto. Chamei ela, começa a orar aqui, e oramos. Aí oramos e ela foi embora para casa. E aí ela chegou em casa, e a filha dela estava brincando com uma amiga na sala lá, a filha dela adolescente brincando com uma amiga na sala, e ela passou. Aí ela passou, a amiga da filha dela falou assim: você viu a perna da sua mãe? Ela falou assim: para de falar da perna da minha mãe que eu te quebro a cara. Nunca mais você vem na minha casa. Ela falou: não, você não viu a perna. Eu sei que a minha mãe é deficiente, para de falar disso, eu não gosto de falar sobre isso. Ela falou: não, ela não é deficiente, ela está pisando normal. Ela falou: como assim? Aí no outro dia a menina pegou um sapato novo, colocou e foi andar na terra para ver se o sapato sujava embaixo, para ver se era verdade. E andou o dia inteiro de a pé, e andou tanto que fez bolha d'água no calcanhar, porque o calcanhar não era muito sensível, né? Porque Deus esticou a perna dela, voltou, fez o serviço, foi no médico, lá no ortopedista que fazia o acompanhamento. O médico falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas a tua perna mudou mesmo. Eu falei: glória a Deus. Nosso Deus cura, amém, queridos?
curas, nós temos tantos milagres que a gente tem, de casais, de família, de criança com um diagnóstico de deficiência no ventre, e nós oramos durante 9 meses da gravidez, e a criança nasceu perfeita. E a criança nasceu perfeita, e o médico não concordou, falou assim, não, tudo bem que nasceu perfeita, mas em 3 meses vai ficar cega. Aí o pai vem chorando de novo, pastor, o médico falou que em 3 meses fica cego. Eu falei, nós orou 9 meses, agora mais 3, não custa nada. Toda semana na casa deles orando, mais 3 meses orando, a menina está lá linda, maravilhosa, brincando, crescendo, feliz da vida. Porque o nosso Deus cura, amém, queridos? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Então, qual área da sua vida que você precisa de cura? E eu quero, ainda sobre isto, quero lembrar você, e talvez é para algumas pessoas aqui, que você se esqueceu disso. Deus te ama. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Porque Deus é amor. E quem não entende a paternidade de Deus, quem não entende o amor de Deus, não consegue se relacionar com Deus como Ele é. Diga, Deus me ama. Ele te ama. Você não precisa fazer nada para Ele te amar. Não precisa mudar nada, nem o tom da voz. Ele te ama. Do jeito que você é, Ele ama. Deus nos ama, amém? Essa é a verdade que tem que ser dita sempre. Então a primeira coisa, forças para adquirir riqueza, a primeira coisa que eu preciso que você guarde no teu coração. Parece tão simples, mas é tão poderoso essa verdade. A Tânia pregou sobre isso esses dias atrás. Nós precisamos crer pela fé. Não tem jeito. Porque a moeda que você negocia com Deus é fé. A fé agrada a Deus. O autor de Hebreus diz em 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé agrada a Ele. Quando você chega para conversar com Ele, Ele vai falar assim, mas cadê a tua fé? Não poucas vezes Jesus falou assim, vocês são de pouca fé. Você precisa ter fé. Então, precisamos crer pela fé. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 2, no começo, na criação, que não havia ainda nenhuma planta. Não havia planta sobre a terra, nada. Mas Deus já tinha criado tudo. Já havia sido criado. Só que ainda você não conseguia perceber. Milagre é isto, eu não vejo, mas eu creio. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre precisamos crer pela fé é que toda prova passa pelo teste do tempo. Pastor, está demorando demais, porque ainda não é o tempo de Deus. José, quando ele saiu da casa dos pais dele com 17 anos, jogado na cisterna pelos irmãos dele, vendido para a caravana que passava, ir para a casa de Potifar, passar toda aquela situação, ser acusado injustamente, ser jogado numa prisão, esquecido lá, ele foi levantado como governador do Egito aos 30 anos. Com 17 anos ele teve o sonho. José, ele foi levado para o Egito para governar, mas demorou 13 anos para isso acontecer. E olha, foi 13 anos, hein? Credo, ai. Continua crendo. Não esmorece não. Persevera. Anda mais um pouco. Libera a palavra profética sobre a tua vida. Vai dar certo. Deus está agindo. Eu vou conseguir. A resposta chega. A bênção vem. Deus é abençoador, amém? Toda prova passa pelo teste do tempo. Você crê em Deus? Espera nele, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Muito bem. A segunda coisa que eu aprendo: Deus precisa saber se estamos prontos. Deus precisa saber se nós estamos prontos, querido. Diz o texto assim, olha, não havia ainda nenhuma planta, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Deus ainda não tinha feito, por quê? Porque ainda não era o tempo. Então nós precisamos entender que Deus está trabalhando em nós para saber se estamos prontos.
quando eu penso nisso, eu também penso que assim, olha, desculpas é igual a não para Deus, tá? Ficou claro? Ficou esquisito? Ah, Deus, manda outro. Deus, eu não dou conta. Não, Deus, eu não consigo. Não, Deus, não é meu Deus. Deus, o pastor está vendo coisa que eu nem vi ainda. Desculpas é igual a não para Deus. Então para de inventar desculpa e começa a dizer sim. Começa a falar, Deus, é comigo mesmo, é para mim mesmo, não tem jeito não. Deus precisa saber se nós estamos prontos. Se toda vez que Deus abrir uma porta, você não enfrentar os seus medos, nunca será. Passa pela porta, entra nela, vai quebrando tudo. A gente vai aprendendo, gente, vai fazendo. Olha, desculpa aí, tá? Desculpa aí, mas eu sou daquele pastor que ele não gosta de ovelha gorda no sentido espiritual. Ficou claro? Só vem para a igreja, senta, come à vontade, tudo que o pastor fala, vem embora para casa. No outro domingo, não sou desse não. Eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. Né? Olha, se me conhecer, duas coisas acontecem. Conhece Jesus e trabalha para Jesus. Tem que ser assim, ué. Tem que ser assim, não bora trabalhar. Todo mundo trabalhando, a gente vai ganhando o mundo para Jesus, amém? Porque esse é o nosso propósito na terra. Deus é fiel, é Ele quem faz. Começa a acreditar que Ele vai usar você. Então, se a primeira coisa, toda prova passa pelo teste do tempo, a segunda coisa é que toda prova passa pelo teste do sentimento. Sentimento. Coração. Inventando desculpa, reclamando, murmurando, criticando, desanimado, lembrando do passado, lembrando das ripadas, lembrando das vergonhas, lembrando das humilhações, não acreditando mais em ninguém, não concordando com mais nada, crítico. Pelo amor de Deus, arranca isso da tua vida. Isso não é para nós, gente, isso é do Satanás. Satanás. Ó, eu vi dizer, eu já percebi isso, mas não vi direito assim, que na primeira quarta-feira do mês, é um dia da semana aí, do mês, que o caminhão passa e leva os móveis grandes, lixo pesado embora. Fala para mim assim, ó, uma vez por mês, o caminhão passa, manda embora. É lixo pesado, não dá para carregar com vocês não, pelo amor de Deus. Joga fora. Olha, gente, nós cremos num Deus que tem para nós paz, alegria, saúde. Ele diz, ó, Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em? Glória a Deus, aleluia. Você quer viver o quê? Então nós temos que pensar sobre isso, olhar para o coração, limpar ele. Vai passar pelos sentimentos as provas. Eu sei, gente, ó, eu sou casado há 25 anos. Vai ver 26, mês que vem, tá pertinho. Chegando lá, eu não sou igual o Felipe, que esquece as coisas assim, não. Desculpa, Felipe. Perdão, saiu aí, sim. Ó, eu já fiz muita raiva para ela. Mas muita raiva. Não, vocês não têm ideia. No ano passado, quando chegou no mês de agosto do ano passado, eu tive que sentar diante dela e pedir perdão para ela por ter trazido ela para essa terra. Falei, olha, você me perdoa. Jamais eu queria ter feito isso com você. Tive que pegar minha cara no chão. E às vezes a gente vai ter que olhar para o nosso cônjuge e falar assim, olha, você me perdoa. Às vezes é uma palavra, um chute, um coice, um negócio aí que a gente fez, né? A gente tem que limpar o coração e falar, espera, isso aqui não serve, eu não vou carregar isso comigo. Amém? Toda prova passa pelo teste dos sentimentos. Enquanto tiver sentimento ruim, Deus não abençoa. É tão grave isso que Jesus falou assim, ó, se você trazer a oferta, e quando você trouxer a oferta, você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, tem um trem errado, vai lá, corrige com o teu irmão e depois entrega a tua oferta. Ó, tão sério que é. Princípio, viver eles, amém? Terceira coisa que eu aprendo sobre força para adquirir riqueza.
ainda há força em você. Ainda há força em você. Diga assim, ainda há força em mim. O texto diz, porque Deus ainda não fizera chover sobre a terra. Diga, eu sou terra. Diga, hoje tem chuva de Deus. De que adianta Deus organizar tudo e a pessoa não ter atitude? Adianta? Não adianta. Não adianta. A pessoa passa na frente de um restaurante e fala assim, oh Deus, que dia que eu vou comer nesse restaurante, mas nunca entra. Aí passa no restaurante e olha pelo vidro, mas deve ser caro, hein? Chique demais, não é, eu não tenho cultura para tudo isso. Para, entra lá, velho. Senta na mesa, vai lá igual eu tô pagando. Come mesmo, diverte. De vez em quando tem que gastar um pouquinho. Só mudar a linguagem. Em vez de falar assim, estou gastando, fala assim, estou investindo em mim. Mudou, né? As mulheres estão falando assim, meu marido está precisando investir demais em casa. Abra a tua Bíblia em Provérbios 24, 30. Tá bom? Se tá bom, eu paro. Vamos lá, um pouquinho? Nós temos um bolo para nós comer ali, gente. Eu sei que está ouvindo a gente pela internet, nós vamos comer bolo aqui depois que terminar o culto. Tá? Vamos uma forma também de torta maravilhosa ali. Provérbios 24, 30. Gente, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Pode ir lá. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruína. Por que o muro estava em ruína? Preguiçoso, hein? Muro serve para quê? Proteger, para as pessoas não verem a tua casa, para o ladrão não entrar, né? Mas não é só os muros que estavam em ruína, olha o tanto de mato que tinha, urtiga, aquela coisa. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Está aí. Terceira coisa que eu aprendo então: toda prova passa pelo teste de submissão. Submissão. Às vezes a gente fica teimando com Deus, igual criança mimada. Nós concordamos juntos aqui que se a pessoa quer ter, ela tem que trabalhar, tem que ralar, tem que fazer o que tem que fazer. Nem sempre precisa levantar cedo não, porque às vezes ela trabalha à noite. Então quando você está levantando para trabalhar, está indo para dormir. Mas tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que ter foco, tem que ter pegada, tem que ter, tem que estar ali feliz, fazendo as coisas acontecer, amém? A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Com todo respeito, homens, nossas esposas têm que olhar em nós e ver em nós homens, de verdade, homens que elas podem confiar. Você que é jovem, que ainda vai casar, que está num relacionamento, teu cônjuge, o teu namorado, a tua namorada, a pessoa que você se relaciona, ela tem que ver em você referenciais de valor, boas características, amém? Submissão, obedecermos às leis do Senhor, entendermos que Deus coloca líderes sobre as nossas vidas em áreas, entendermos a submissão dentro da nossa casa, construirmos esse ambiente aonde Deus tem prazer em estar, aonde Deus faz a coisa acontecer. Pessoa preguiçosa, não quer trabalhar, não quer fazer, vive reclamando, vive inventando desculpa. Aliás, gente, veja uma coisa para vocês. Eu sou filho de baiano. Baiano tem uma fama que... Mas meu pai, gente, ele trabalhava como... Olha, era impressionante o tanto que ele trabalhava. Vou defender aqui os baianos. Uma vez eu fui na Bahia.
com a minha esposa. Aí eu cheguei na Bahia e fui passear com ela no calçadão. E aí eu estou passeando com ela no calçadão, ela falou assim, vamos comer um negócio aqui, dessas barraquinhas aqui? Eu falei, vamos. Aí o baiano estava sentado assistindo o jogo do Bahia, na televisão. Aí nós encostamos assim, ele falou assim, ele fez assim para nós e voltou pro jogo. O outro do lado falou assim, meu rei, ó cliente, meu rei. Aí ele, meu rei, cliente tem toda hora, jogo do Bahia só de vez em quando. E não atendeu a gente. Falei, abençoado. Então meu pai, ele ensinou a gente a trabalhar pesado, na pegada mesmo, fazia bola de sangue na mão. E quando eu casei com Tânia trabalhava mais que eu. Falei, pelo amor de Deus, lascou. De primeiro era meu pai, agora minha esposa? Falei, Deus, eu preciso de uma folga, eu preciso descansar, ué. Eu preciso, né? Porque gente, ó, mulheres, eu vou falar uma coisa para vocês. Homem, se você aliviar, ele descansa. De verdade. Nem banho toma direito. Tem que apertar mesmo. Apertar, bora apertar. E aí... É verdade. Daí... E a Tânia ripa para trabalhar. Só que aí chegou um tempo da nossa vida que a Tânia deu uma... Falei, ué, o que aconteceu? Aí ela, irritada, nervosa, chateada, chegava 4 horas da tarde, ela falava para mim assim, vai ali comprar um energético para mim, um açaí. Falei, vou, ué. Ia lá, comprava, ela dava mais uns 10 metros, né? E esmorecia de novo. Uma coisa estranha. E ela falava assim, ó, eu estou com cansaço, um desânimo, dor no corpo. E foi uma luta dentro de casa, muito irritada, chorando o tempo todo, irritada. Tinha dia que eu chegava em casa com o Raniel e eu via ela na cozinha, a situação dela, eu falava assim, bora nós dois comer no restaurante que hoje não dá aqui em casa, nada. Catava ele e vazava, porque se ficava era problema. E aí teve uma mãe, falei, meu amor, nós temos que descobrir o que é que está acontecendo. Aí fomos no médico, aí ela foi no médico chorando, né? Aí essa parte ela conta, que ela não me levou. Foi lá no médico chorando, chegou lá no médico e falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu não sou assim, né? E aí o médico pegou e indicou lá, e aí eu fui com ela, e chegamos lá no outro médico, o médico falou assim, olha, aí o médico não conversava com ela, conversava comigo. Ele falava assim, o maridão é um maridão paciente, né? Eu falei, sou. O maridão é uma pessoa que ajuda nas tarefas de casa, né? Sim, sim. O maridão, ele arruma a cama de manhã, arruma. O maridão ajuda a estender ajuda. O maridão, ele lava a louça, lava. Falei assim, porque a tua esposa está com problema na tireoide. Então ela não tem força para nada. Isso desregulou todo o organismo dela. Um comprimidinho, pequenininho assim, ó, de nada, mudou a história dela e salvou a nossa casa. Então a medicina também trabalha em nosso favor. Às vezes Deus vai mover você para esses lugares de cura nessa área. Sabrina contou para nós tão fortes os testemunhos aqui, né? Tão lindos, né, queridos? Vamos para o fim que nós temos que orar. Última coisa. Força para adquirir riqueza é fruto do trabalho e do esforço. Amém? Diga comigo, fruto do trabalho e do esforço. Vamos concordar numa coisa, tem que ralar muito, sim ou não? Tem que ralar muito. O que o texto vai dizer? Que Deus havia plantado, mas não havia feito crescer nenhuma planta ainda, e não havia feito chover sobre a terra, porque não havia homem para lavrar a terra. Se não tem ninguém para trabalhar aquela área, para que Deus vai dar? Se não tem ninguém para fazer, por que Deus vai dar? Tem que trabalhar, tem que ralar. Lá em casa, gente, é assim, ó. Quando surge problema, e lá de casa de vez em quando surge os problemas lá em casa, né? Problema, não problema entre nós dois, problema, lâmpada que queima, torneira que está pingando, uma situação lá do carro, furou o pneu, tem que trocar óleo, essas situações hoje que acontecem, né? Eu olho para mim e falo assim, eu resolvo.
Fica aí que eu resolvo. É, meu amor? Ah, tá lá o carro carregado de compra. Senta aí que eu vou lá descarregar. Eu resolvo. Ela tem um homem em casa. Homem é para isso. Lavrar a terra. Pegada. A esposa tem que ajudar, a esposa está junto, trabalho junto. Mas nós, como homens, somos um exemplo poderoso, amém, queridos? Dentro da nossa casa. Com todo respeito, uma geração de meninos todinho. Nutella, Danoninho. Né? Eu não. Danoninho. Lá em casa, amigo. Quando reclamava que estava com dor na barriga, minha mãe falava assim, é lombriga. Dava semente de abóbora assada na chapa. Danoninho. Comi foi muita farinha com açúcar e farinha com água. Farinha na casa de pobre tem uma utilidade incrível. Sai receitas maravilhosas. Mas nada contra a geração Danoninho, não, queridos. Nem contra a Nutella. Dizendo o exemplo da gente realmente ser pessoas que fazem a diferença, amém? Trabalhar, ter esse esforço, ter essa pegada. Importante isso na nossa vida, né? Por quê, pastor? Igreja formada de homens e mulheres de verdade. Toda prova passa pelo teste da perseverança. Deus ainda não havia feito chover porque não havia homem para arar a terra. Deus dá a chuva, Deus dá a terra, Deus dá até a semente, é Ele que produz. Mas arar, plantar e colher é com a gente, é conosco. Ele nos dá a capacidade de produzir, amém? Deus nos dá a capacidade de produzir. Deus, Ele coloca um sonho dentro de você. Deus, Ele prova a sua fidelidade. Deus, Ele te fortalece e te capacita. Deus dá a terra, a semente, manda a chuva, mas é você quem faz. Diga, sou eu quem faz. Para nós encerrarmos, orarmos, abra a tua Bíblia em Tiago 1:2. Tiago 1:2. Cadê o Filipão? Vem para cá. Galera aí que vai. Tiago 1:2. Nós vamos orar por cura nas áreas da sua vida. E eu quero declarar para você que nessa noite Deus está dando forças para você para adquirir riquezas. Amém? Amém? Glória a Deus. Teu casamento próspero, tua casa abençoada, teus filhos andando na presença do Senhor. São riquezas de Deus para nossas vidas, querido. Fala em riqueza, a gente pensa em dólar na conta. Não, existem muitas riquezas de Deus para nós, amém? Riquezas insondáveis, que nós não conseguimos imaginar, e Ele tem para nós. Nós vamos acessar os celeiros do céu, né? E Deus vai trazer bênção, amém? Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Perfeitos e íntegros, amém? Se existe uma deficiência, é porque está doente. Você concorda comigo? Uma área da nossa vida que tem deficiência é porque ela está doente. E Ele diz que Ele tem para nós perfeição e integridade, sermos inteiros, completos. Então, nas tuas provações, persevera, Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra para a tua vida?